Comer as proteínas certas nas quantidades adequadas pode fazer meio que um milagre no seu corpo. Pode ajudar a derreter automaticamente o excesso de gordura, favorecer a massa magra, claro, e até sem tentar regular o seu apetite sem o menor esforço. E tudo turbinando a sua saúde ao mesmo tempo. Hoje então vou te contar quais são de longe as melhores e mais fortes opções de proteínas para você priorizar no seu dia a dia e também te dar uma ideia de quanto comer, de quantidade, para você ter uma ideia. Para isso eu preciso começar dizendo aqui que comparar a força das proteínas de origem animal com a moleza das proteínas de origem vegetal é como basicamente comparar o Batman com o Robin. É como comparar a Xena, a princesa guerreira, com a Barbie e suas asneiras. É como comparar um Doberman dominante com um Chihuahua estressante, uma Ferrari possante com uma lata velha decepcionante. As proteínas de origem animal são incontestavelmente muito mais completas, altamente biodisponíveis e naturalmente mais apetitosas a seres humanos do que qualquer combinação de proteínas vegetais. É hora de voltarmos a dar mais atenção ao nosso paladar e aos nossos instintos naturais também à ordem natural da natureza, na verdade, e menos à mídia e as suas lorotas politicamente corretas e cientificamente incorretas. Nós nunca antes na nossa história estivemos tão fora de forma e tão cronicamente doentes como agora, então está na hora de mudar. Em se tratando de nutrição otimizada para seres humanos, as proteínas de origem animal sempre foram, ainda são e vão continuar sendo o ato principal no seu prato, enquanto o resto são meros coadjuvantes. Se você ancorar cada uma das suas refeições principais nas fontes de proteínas que nós vamos ver hoje, você já estará meio caminho andado em direção ao corpo e à saúde que você merece. No mais, bem-vindo aqui de volta ao meu canal, sou Rodrigo Polesso, pesquisador independente de ciência nutricional, autor best-seller e criador do método acelerador emagrecer de vez. E eu estou aqui para te ajudar a desbloquear seu metabolismo, a recuperar as rédeas da sua saúde e construir um corpo que te faça sorrir na frente do espelho. Tudo baseado na melhor ciência que eu tenho acesso e sempre sem balelas. Então vamos lá, a primeira categoria de proteínas fortes aqui que eu quero te passar, obviamente, é a carne bovina. Ruminantes como as vacas são animais espetaculares, uns milagres da natureza de fato. E a proteína deles é altamente nutritiva e valiosa. Além disso, a vaca tem uma capacidade única espetacular de converter as gorduras poliinsaturadas, dos alimentos que ela come, como por exemplo ácidos graxos tóxicos aos seres humanos, como o ácido linoleico. Ela tem a capacidade de converter isso em gorduras boas, desativando esses compostos. E é por isso que mesmo se você alimentar a vaca com soja e milho, que são coisas ricas nessas gorduras poliinsaturadas, isso não vai se traduzir em mais gordura poliinsaturada na carne da vaca, necessariamente, por causa dessa capacidade incrível dela de desativar e converter isso aí em gorduras melhores para seres humanos. E por isso que todo e qualquer corte de carne de vaca é uma ótima escolha. Se você puder, obviamente, priorizar carne oriunda de pasto, 100% de pasto, seria o melhor, orgânico e tudo, Mas se você não conseguir, ainda assim, a carne de vaca, a carne vermelha vai ser uma ótima opção. E como bônus ainda, se você quer o maior multivitamínico natural existente, você pode consumir um pouquinho de fígado de vaca, se você gostar, que você vai ter ali um conjunto potente de minerais, vitaminas e tudo mais para turbinar a sua saúde. Próxima categoria aqui é a carne suína. Porcos são animais deliciosos, como nós sabemos, porém, ao contrário das vacas, eles são animais monogástricos. O que significa isso? Basicamente significa que eles não têm essa habilidade de converter as gorduras poliinsaturadas da comida deles em gorduras saturadas que são mais seguras para os seres humanos. Isso significa, infelizmente, que se o porco for alimentado de milho, soja, essas coisas, ele vai acumular essa gordura poliinsaturada, esse ácido linoleico que é problemático para os seres humanos e para os porcos também, e irá acumular isso na própria gordura. O que vai acontecer? A banha do porco vai começar a ter um perfil lipídico mais próximo, digamos, do óleo de canola, com uma maior concentração de gorduras poliinsaturadas, infelizmente. E é por isso que eu sugiro que se você for consumir carne de porco, carne suína que se encontra por aí em todos os lugares, que você prefira cortes mais magros, como o lombo, por exemplo, justamente para evitar a gordura, não porque a gordura em si do porco faz mal, é porque o perfil lipídico dessa gordura, quando os porcos são alimentados de milho e soja, é mais problemático. Se você tem acesso a porcos, caipiras, alimentados tradicionalmente, como sempre foi na história,
não tem problema algum em utilizar os cortes mais gordos, saborosos e a sua banha para cozinhar também. Mas é bom ter esse conhecimento. Os alimentos que você dá ao porco têm bastante influência no tipo de gordura que esse porco vai ter depois. Próxima categoria aqui a gente tem a cabra, o bode, a ovelha, o carneiro, etc. Todos esses animais ruminantes também são espetaculares e têm aquela capacidade incrível que a vaca também tem de converter essas gorduras poliinsaturadas em gorduras mais estáveis e seguras para seres humanos. E é por isso que qualquer corte desses animais é muito bem-vindo, são riquíssimas fontes de proteína. Próxima categoria aqui, aves, como o frango, o pato, o peru, etc. Também são excelentes fontes de proteína. Mas aqui vale o mesmo alerta do porco, no caso, se esses animais forem alimentados de soja e milho, a gordura deles terá um perfil lipídico um pouco mais insaturado, que pode ser um grande problema para nós seres humanos, né? Se esse for o caso, sugiro que você consuma aí cortes mais magros desses animais, justamente para evitar o consumo exagerado do ácido linoleico, por exemplo, essa gordura, esse ácido graxo tão inflamatório pró-oxidativo no nosso corpo. Se você tem acesso a esses animais caipiras, por exemplo, ótimo, né? Consuma eles como nós sempre consumimos na história, por gerações, sem menor problema. Agora vamos falar dos ovos, né? De frango, de pato, de codorna, de avestruz, seja do que for, de peru, né? Ovos são incríveis opções de proteínas, com proteínas altamente biodisponíveis e uma infinidade de formas que você pode consumir eles no dia a dia. E aqui sempre vale, se você consegue comprar um ovo de maior qualidade, caipira, ótimo, melhor, ele vai ter um pouco um perfil lipídico melhor ainda, mas não tem problema, se você mesmo consumir os ovos tradicionais, o ovo ainda assim é uma potente e forte opção de proteína para você incluir no seu dia a dia. A próxima categoria é você agora, né? Você mesmo, dá um tapa nesse botão de gostei se esse vídeo está sendo útil para você. Eu já vou te alertar que no próximo vídeo aqui vou falar das melhores opções de carboidratos, pois é, e no próximo, as opções de gorduras. Aí você vai ter tudo, a faca e queijo na mão, né? As proteínas, as gorduras, os carboidratos, você vai poder montar sua alimentação forte para conquistar o objetivo que você quer. Então, se você não segue o canal ainda, aproveite e segue agora para você não perder os próximos conteúdos. E nas mídias sociais também eu tô lá, só procurar meu nome, Rodrigo Polesso, Instagram, etc. A gente vai ver. Laticínios de qualidade, então queijos de qualidade, requeijão, nata, leite, iogurtes de qualidade, são incríveis opções de proteínas também, se você os digere bem, se você os tolera bem. Próximo, peixes. Obviamente, peixes também são excelentes e deliciosas fontes de proteína animal. Os cuidados aqui são mais em relação ao acúmulo de metais pesados, na verdade, nesses peixes grandes que acontecem, como o peixe-espada, como o atum, como o tubarão. Então, tome um pouco de cuidado a respeito disso e também em relação ao acúmulo de gorduras poliinsaturadas, que podem ser problemáticos também em peixes gordos, como por exemplo o salmão, quando aquele salmão for criado em fazenda de criação, sabe? Ele é gostoso, delicioso, bem gordo, na verdade, muito mais gordo que um salmão selvagem. Se você já comparou os dois, é muito diferente uma coisa da outra. E essa gordura do peixe de água fria, ela tende a ser bastante mais poliinsaturada também, né? Porque por causa que ele é criado também em fazendas de criação. Então tome um pouco de cuidado com essa questão. Os tipos de gorduras que você consome são muito importantes em definir sua saúde também, a sua fome, sua apetite, sua tendência de ganhar peso, tendência de emagrecer também. Vou falar mais sobre isso no vídeo das gorduras, mas fique esperto já. Mas tirando esses cuidados e peixes, aproveite esse universo de peixes que a gente tem disponível, uma coisa deliciosa para a gente consumir. E algo a notar aqui em relação à proteína no geral. A proteína é um ótimo regulador natural de apetite. Dentre todos os macronutrientes, né, carboidratos, proteínas e gorduras, a proteína é o que mais é saciante. Depois desse vídeo, se você quiser, eu vou deixar na descrição aqui uma palestra completa que eu dei em São Paulo, ao vivo lá, sobre exatamente esse tópico da proteína, que eu acho que pode ser útil para você. Próxima categoria é frutos do mar, com certeza uma infinidade de frutos do mar aí disponíveis para a gente. Frutos do mar são altamente nutritivos, muito densos em micronutrientes e minerais úteis para nós também, e obviamente também boas fontes de proteína. Então, no seu camarão, os mexilhões, lagostas, se você gosta, pode comprar, na verdade, moluscos de todos os tipos, polvo, etc. Mas carnes, no geral, de caça, na verdade, carnes de caça de todos os tipos, se você tem acesso a isso, na verdade, então cateto, veado, búfalo, jacaré, seja o que for, em várias regiões do Brasil, você tem acesso a carnes de caça legal, diferentes. Quando eu morei lá no Nortão, em Rondônia, no norte do Mato Grosso, há muitos anos atrás, eu tinha acesso a alguns tipos de carne assim lá no passado também. Carnes de caça, no geral, são de alta qualidade e também altamente recomendadas aí como fontes fortes de proteína. E agora algumas proteínas
bônus que você pode considerar se precisar suplementar o que você vem consumindo. Então, por exemplo, um whey protein de alta qualidade pode ser bem-vindo, quando ele não é adicionado de outras porcarias, ele é puro e tudo mais. Outra coisa, gelatina pode ser bastante útil também, assim como o colágeno hidrolisado, que também é uma forma mais digestível, digamos, mais fácil de ser digerida da gelatina. Muita gente se dá melhor com colágeno hidrolisado do que com gelatina, na verdade. Então são 3 opções que você pode considerar para adicionar aí, caso precisar suplementar. Mas no geral, isso não é obrigatório e muitas vezes não é necessário se você baseia a sua alimentação em todas essas outras categorias que eu acabei de falar. Agora, quanto comer de proteína diariamente, mais ou menos? No geral, eu recomendo um consumo mínimo de 1,6 gramas de proteína de qualidade por quilo de peso ideal por dia. Isso dividido, eu sugiro, em 3 refeições principais ao longo do seu dia. E isso pode variar bastante, até dependendo do seu objetivo, do seu tamanho, obviamente, né, do seu nível de atividade também. Mas como regra geral, já que eu estou falando com um monte de gente ao mesmo tempo aqui, né, pelo menos 1,6 gramas de proteína por quilo de peso ideal por dia é uma quantidade razoável que a gente vê embasado aí na literatura científica. Agora, obviamente, se você quer minha ajuda para fazer isso, calcular isso aí, fazer tudo passo a passo, né? Uma fase de cada vez com um foco principal em emagrecimento, com cardápios de exemplo, com passo a passo, refeição por refeição, dia a dia, com fotos das minhas próprias refeições como exemplo, com listas de alimentos, com aulas e tudo que você precisa para suceder, você pode se tornar um acelerador ou uma aceleradora, se juntando ao meu programa Acelerador Emagrecer de Vez, para você tentar em você mesmo, sem risco algum, e ver o poder dele com seus próprios olhos. Entre aí agora em aceleradoremagrecer.com.br e veja esse caso bacana do José Gregório Gomes que me enviou. Ele falou: eu estou aqui para dar meu depoimento sobre esse novo estilo de vida saudável. Funciona mesmo? Recomendo a todos saúde e estilo de vida. Em 4 meses e meio eu emagreci 27 quilos. Eu só tenho a agradecer a Deus primeiramente e depois a vocês. Obrigado a você, José, por ter mandado isso aqui. E de novo, se você quer me ajuda, passo a passo para implementar o método metabólico de emagrecimento. Já tentou o método metabólico de emagrecimento? Eu duvido, porque assim como esse, não existe por aí. Então, se você quer testar em você mesmo, sem risco algum, para ver a diferença que faz em você, entre agora aí em aceleradoremagrecer.com.br e a gente se fala dentro, ok? No mais, faça suas anotações aqui, veja esse vídeo de novo, curta tudo, isso vai te ajudar. Me conte nos comentários sua opinião e a gente se fala no próximo vídeo, onde eu vou falar sobre os carboidratos, ok? Grande abraço, forte abraço, até mais!